Por que acreditamos? Em que acreditamos? A grande maioria das pessoas carrega consigo opiniões que nem ao menos acredita. Opiniões que são propagadas justamente por falta de questionamento. Minha missão com esse vídeo é fazer com que mais pessoas se tornem conscientes e proativas em relação às suas convicções e crenças. Mas antes de começarmos, Sócrates nos pediria para definir os termos com que estamos trabalhando. Para evitar que tratemos convicções e crenças como sinônimos, trabalharemos definindo crenças como sendo uma fé ou confiança em algo, mesmo que não haja evidências concretas, e convicções como uma forte certeza sobre algo. Em resumo, convicção é mais forte e baseada em evidências empíricas ou certezas, enquanto a crença pode ser mais subjetiva e não necessariamente fundamentada em fatos concretos. Agora que definimos os termos que usaremos no final do vídeo, podemos prosseguir para o próprio problema. Bom, pela natureza humana, as pessoas sempre tendem a confiar e acreditar no que ouvem. Isso é instintivo, quase que subconsciente. Com isso, muitas pessoas acabam por não conseguirem formar opiniões independentes e se tornam apáticas em relação ao ambiente que vivem. Isso é extremamente prejudicial, não apenas para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo, visto que vivemos em uma democracia. E uma democracia, por definição, precisa de um povo que tenha crenças e convicções bem definidas para que consigam exercer seu próprio juízo na hora de escolher seus representantes, e não sejam influenciados por interesses de terceiros. Esse problema da confiança prévia, naturalmente conferida pelos homens, é muito bem explicado quando Rumi nos diz: nenhum homem precisa se desesperar para convencer os outros de suas hipóteses mais extravagantes se tiver arte o suficiente para apresentá-las em cores favoráveis. Como a frase de Rumi nos mostra, algumas pessoas têm uma habilidade natural de influenciar pessoas. Isso não é necessariamente ruim, visto que é uma característica muito presente em grandes líderes, mas é facilmente deturpável e corruptível, sendo usada para o mal em diversas situações. Em uma sociedade de pessoas apáticas e sem senso crítico como a que vivemos hoje, esse tipo de personalidade pode trazer grandes danos e ter um impacto terrível na realidade. Como já disse, a falta de pensamento crítico traz como consequências pessoas sem capacidade de pensamento cegamente seguindo seus ídolos sofistas. Ídolos esses que manipulam grandes massas em função de seu próprio interesse. Toda essa onda de coaches, popularização política e seitas são consequências de um povo incapaz de pensar por si próprio, e que para preencher esse vazio, busca por falsos profetas ou supostos heróis. Para contornar isso, a parcela de pessoas que ainda detém um pouco de autonomia tenta diversificar e ouvir mais de uma opinião antes de escolher uma verdade. Inegavelmente já é um grande passo em comparação com a massa que sequer chega a esse ponto. Mas será que é mesmo o caminho? É um questionamento que devemos fazer, visto que muitos homens mentem e são incrivelmente bons nisso, capazes de convencer até as pessoas mais céticas. Felizmente para nós, muitos anos atrás, David Hume fez a mesma pergunta. Hume e Reid tiveram um debate muito interessante sobre a confiabilidade de nossas crenças e convicções. Hume era conhecido por seu ceticismo radical. Ele afirmava que não é justificável crer no que ouvimos de outras pessoas sem que tenhamos evidências não testemunhais. Em termos mais simples, para Hume, uma crença ou convicção só era válida se pudesse ser provado por meios independentes de testemunhos de outras pessoas. A corrente filosófica inspirada por Hume ficaria conhecida posteriormente como reducionismo. Por outro lado, temos Reid, que defendia o oposto do reducionismo. Para Reid, é de nossa natureza confiar nas outras pessoas. Portanto, confiar na palavra de alguém equivale em confiar em nossos próprios instintos. Reid embasava sua crença em dois princípios. Primeiro, somos naturalmente dispostos a confiar nos outros. E segundo, somos naturalmente inclinados a dizer a verdade. Portanto, é mais que justo que confiemos no testemunho de outras pessoas. Essa linha de pensamento dá origem a outra corrente filosófica chamada credulismo. Recomendo fortemente que quem tiver interesse se aprofunde um pouco mais no assunto para entender melhor o que ambos os pontos de vista pensam. Independente da posição que você julga como certa, em meio a tantos falastrões, é indispensável que você tenha um pouco do ceticismo característico dos reducionistas. Kant nos diz exatamente isso quando escreve os princípios iluministas. Para ele, ser independente requer que você use seus próprios recursos intelectuais, e isso requer senso crítico quanto a afirmações de outras pessoas. Portanto, eu diria que mesmo sendo um reducionista cético ou um credulista assíduo, é sempre prudente ser minimamente cético em relação ao que você ouve, e que sair por aí correndo atrás de diversas opiniões, mesmo que sejam opostas, pode não ser o melhor caminho. Depois de toda essa falação e debate filosófico, que pode ter sido um pouco densa, vou apresentar para vocês uma solução bem prática. A solução está na definição da filosofia apresentada por Dave Ward em Filosofia para Todos.
A filosofia, em uma definição não nominal, é a atividade de descobrirmos a maneira correta de pensar sobre as coisas. Fazemos isso quando deixamos de analisar conceitos e passamos a analisar a forma como analisamos os conceitos. Meio confuso, né? Vamos simplificar para: fazemos filosofia quando damos um passo atrás e começamos a refletir sobre o motivo e os meios com que analisamos algo. Essa é uma definição bem simples e passível de ser questionada, mas vai servir para as nossas intenções aqui. Provavelmente você já deve ter entendido como a filosofia vista dessa forma pode nos ajudar a nossa jornada de construir nossas próprias convicções e crenças. Sempre que nos deparamos com um debate, ou com qualquer conceito sobre o qual você planeja desenvolver uma opinião, experimente antes de acatar alguma, dar um passo para trás e olhar de longe para entender o cenário como um todo. Observe os diferentes pontos de vista e analise se estamos pensando da maneira correta sobre eles. Após isso, você pode finalmente construir a sua própria opinião. Para garantir que vocês entenderam, vou dar um exemplo. Imagine uma das ciências da natureza. Vamos tomar a física como exemplo. Quando você está analisando um fenômeno com base nas regras físicas, você está fazendo física. Entretanto, quando isso não funciona, você sempre pode dar um passo atrás e rever ou estudar as próprias regras com as quais você estava analisando. Quando você faz isso, você deixa de fazer física e passa a fazer filosofia da física. Aplique esse mesmo conceito para qualquer tema que deseje entender e terá uma visão muito mais clara sobre ele. Quando você usar isso para começar a criar suas opiniões, provavelmente vai se deparar com problemas para se lembrar de todos os seus argumentos para cada pauta. Para isso, eu tenho uma solução que você deveria começar a pôr em prática logo após terminar esse vídeo. Abra uma pasta em seu computador ou em qualquer lugar onde você possa escrever em subdivisões. Pessoalmente eu recomendo o Notion, mas sinta-se à vontade para escolher o que te deixa mais confortável. Ainda lembram da diferença entre crenças e convicções? Agora vai ser útil. Comece criando uma pasta para suas crenças. Aqui você vai colocar seus princípios, valores e etc. Esse tipo de coisa dificilmente pode ser contestado por outras pessoas, visto que são bastante pessoais. Caso você ainda não tenha valores bem definidos, sugiro que faça alguma pesquisa sobre as pessoas que você admira e busque os traços mais importantes em cada uma delas. Aqueles traços que fazem elas serem quem são para você. Dessa forma, você já terá uma base com a qual pode trabalhar futuramente. Bom, voltando para a pasta. Em seguida, você deve criar outra pasta para suas convicções. Aqui você vai colocar as suas opiniões sobre pautas relevantes para você, e junto com elas, coloque seus argumentos para sustentá-las. Lembre-se de, antes de aderir a uma opinião, usar seu pensamento crítico para compreender se seus argumentos são realmente válidos. Existe um ditado famoso no meio das criptomoedas e dos investimentos que é "Don't trust, verify", que na tradução significaria "não confie, verifique". Isso é muito válido para vocês. Antes de aderir a uma opinião, certifique-se de que ela é válida e tenha como se sustentar. Com isso, você se torna alguém proativo, com crenças e opiniões fortes, e como consequência, com uma personalidade forte também. Agora, sempre que surgir um debate ou um conflito moral, você poderá voltar para sua lista e revisar suas próprias convicções, se elas ainda fazem sentido para você ou se está na hora de atualizá-las. Jamais hesite em mudar uma convicção. Isso não te faz um hipócrita. Nós mudamos, e com isso, é natural que nossas convicções também mudem. Esse vídeo, acima de tudo, é um aviso e um pedido, para que você não se torne mais um seguidor de falsos mestres. Um papagaio que só repete as opiniões que ouviu por aí. Siga os passos que te mostrei e busque formular suas convicções. Dessa forma, além de se tornar alguém melhor, você contribui para um mundo melhor. Um mundo com mais debates de ideias e menos sofismas. Bom, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado. Deu trabalho pra fazer e é um pouco diferente da temática do canal, mas acho que valeu a pena. Estou deixando na descrição aqui as fontes que eu usei pra fazer o vídeo, inclusive 2 livros. Seria muito grato se vocês comprarem o link pelo livro comprarem o link é foda. Comprarem o livro pelo link da descrição, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Deixa um like, um feedback e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.